Dando continuidade, veremos a terceira parte da videoaula de número 006, que trata sobre a unidade de tratamento de água. Essa próxima unidade que vamos ver da estação de tratamento de água, do tipo convencional completo, né? É a de sedimentação ou decantação. A decantação, como a gente já comentou, após as unidades de mistura lenta, os flocos, núcleos de hidróxido de alumínio, com as impurezas da água, já adquiriram peso suficiente para decantarem em um tempo relativamente curto. Daí, então, a água floculada ser conduzida para os tanques de decantação, ou sedimentação. Uma observação é que os flocos sedimentam com velocidade média entre 0,015 e 0,07 centímetros por segundo. Né? É a velocidade de sedimentação do floco. Né? Os tanques de decantação são basicamente calculados através dos seguintes parâmetros: a vazão da instalação, em metro cúbico por dia. Que vazão é essa? A gente fica sempre repetindo para ficar bem fixado, né? Entendido. Essa vazão que você vai dimensionar a estação de tratamento é a vazão máxima diária de fim do plano do sistema de abastecimento de água. Né? Acrescida de 5%, no caso, como agora, que a estação de tratamento é do tipo convencional, desse tipo que a gente está estudando, né? Completa, que tem as unidades de filtração, né, rápida, e que necessitam de lavagem com uma frequência muito alta e que, portanto, consomem muita água para lavar, né, os filtros. Além das outras unidades que também precisam, com uma certa frequência, estarem sendo lavadas, né, os decantadores, principalmente, mas todas as unidades. Então, se acrescenta a vazão máxima diária de fim de plano, 5% dessa vazão, né, para gastos na ETA, propriamente dita. Então, a vazão da instalação é o parâmetro principal, e a taxa de escoamento superficial, né, que é determinada dividindo a vazão pela área em metro quadrado, né, pela área horizontal em metro quadrado, e esta taxa, que é a vazão sobre a área, é adotada para o dimensionamento de decantadores convencionais, de estações de tratamento convencionais, do tipo de fluxo horizontal, é adotada entre 15 e 60 metros cúbicos por metro quadrado por dia. Ou seja, com a vazão máxima diária, né, e dividindo pela taxa adotada para aquele tipo, em função daquele tipo de água, daquele tipo de decantador que vai ser usado, né, de fluxo horizontal, convencional, aí você determina a área necessária para o projeto do decantador. Né? A altura, profundidade, tem algumas regras também, inclusive que a norma orienta, né? Para ter uma zona de acúmulo de lodo no fundo do decantador e uma altura adicional para o fluxo da água. Esse vai determinar as dimensões principais do decantador. Também tem que observar
número, quantidade de tanques de decantação, quantidade de decantadores. Essa área que a gente falou, para vazão total, é a área total. Aquilo você vai dividir em algumas unidades, né? Pelo menos dois decantadores, para quando está precisando lavar um, né? Ter o outro pode estar em funcionamento, ou algum problema que ocorra na estrutura, né? Tubulações, válvulas, conexões, etc., lavagem. Então, tem os dois funcionando, né? Sobrecarregando um pouco o outro, uma taxa um pouco maior, mas que não compromete o funcionamento da estação como um todo, né? Então, este parâmetro também varia em função daquelas características do tipo do decantador, do auxiliar de coagulação que vai ser utilizado, etc., né? E esse tempo de detenção que a água permanece no decantador, né, atravessando um tanque grande, de grandes dimensões, com aquela taxa que a gente falou, o período de detenção, ou seja, o tempo que a água leva para atravessar, né, que passa com baixa velocidade sedimentando, é dado pelo volume do sedimentador, no caso, do tanque, e dividido pela vazão, claro, né? Então a gente tem o período de detenção. O volume já determinou em função da taxa de sedimentação, a altura, a profundidade útil determinada, né? Fixada. Tem um tempo e dividido, deve dar um período de detenção entre 1h30 a 4 horas. Aí o projetista, de acordo com as características da água, com as características da estação de tratamento em si, né, do nível de operação e controle operacional, ele estabelece o tipo do decantador, tipo de lavagem do decantador, se é automatizado, com raspador, ou se é manualizada, enfim, de acordo com as características locais, né, define esse período de detenção e calcula o volume, né, útil, no caso também, ou vice-versa, verifica, a partir do volume determinado, qual será o período de detenção resultante e se enquadra nessa faixa, né, definida aí de 1h30 a 4 horas, para o decantador de tipo convencional de fluxo horizontal, né? A velocidade horizontal de escoamento da água nesses decantadores é de 0,5 a 1,5 centímetro por segundo, né? A velocidade horizontal de deslocamento da água, né? Atravessando o decantador. A velocidade de sedimentação do floco é 0,015, como a gente já falou, a 0,7 centímetros por segundo. A velocidade da água, em deslocamento horizontal, é de 0,5 a 1,5 centímetros por segundo. Todos esses parâmetros estão interligados no dimensionamento, nos detalhes, no projeto propriamente dito, no desenho do decantador. Então, aí, novamente, a gente mostra uma parte, né, um aspecto da norma referida especificamente a essa unidade que a gente está estudando, que são os decantadores. Não está transcrito toda a parte da norma referente a decantador, porque tem muito detalhe, muita observação, que não é o caso, né, da gente estar nesse momento estudando. Está relatado, está descrito o tipo de dispositivos de entrada, de saída do decantador, de controle, de lavagem. Então está tudo bem detalhado na norma sobre esse aspecto, né? Apenas a gente coloca aqui para mostrar e destacar alguns desses aspectos, né? Por exemplo, taxa de aplicação nos decantadores é determinada em função da velocidade de sedimentação das partículas, que devem ser removidas pela relação Q sobre A igual a F vezes Vs, né?
No caso, que a vazão, que é a máxima diária, que eu falei, para aquela unidade. A área superficial, ou útil da zona de decantação, né? A área superficial. O F é um fator de área adimensional. E o VS é a velocidade de sedimentação que a gente já se referiu, né? A velocidade de sedimentação em metros por segundo da partícula, do floco. Em decantadores convencionais, como esse que a gente está apresentando, né? O fator de área é 1. Porque o outro tipo vamos dizer, de decantador, né? Outro modelo, tem os elementos de decantação inclinados. E os elementos de decantação inclinados, são tubos inclinados, ao invés de ser a superfície verticalizada do decantador, por onde o floco vai descer, né? Verticalmente, sedimentar. Nesse outro modelo, o floco, vamos dizer, sedimenta através de um tubo inclinado, de uma certa declividade, né? O que acelera o processo de decantação, porque são vários tubos em paralelo, né? Então, esse decantador chamado laminar ou tubular, acelerado também, né? É um outro modelo semelhante, né? Só que mais compacto, menores dimensões e com uma velocidade de sedimentação mais rápida, né? Ou seja, menos tempo de detenção. Então, resulta em tanques de menores dimensões. Mas tem outros aspectos menos favoráveis, né? Então, o projetista tem que escolher, né, em função de uma série de características, de qualidade de água, nível de operação, facilidades para drenagem, né? Dependendo da topografia até do terreno. Então, porque esses decantadores vão atingir profundidades maiores, né? Mas, enfim, o importante aí nesse aspecto da norma é essa indicação, né, de que a taxa de aplicação nos decantadores é determinada por aquela expressão, que sobre A, que a gente já tinha mostrado, vezes é igual à velocidade de sedimentação. No caso de decantadores de fluxo horizontal, né, que aí o F, esse fator é 1, né? Então, é aquela expressão, aquela forma que a gente já tinha mostrado, ou seja, velocidade de sedimentação é igual a Q sobre A, né? As velocidades de sedimentação, a norma determina aqui, ó, indica também, né? Para o cálculo das taxas de aplicação deve ser as seguintes: estações com capacidade até 1.000 metros cúbicos por dia, 1,74 centímetros por segundo, velocidade de sedimentação a ser adotada, né? Quer dizer, em função da capacidade da estação, né? Estações com capacidade entre 1.000 e 10.000 metros cúbicos por dia, em que é possível garantir um bom controle operacional, aí a velocidade já pode ser aumentada, né? A velocidade de sedimentação aceita uma velocidade maior. Velocidade longitudinal máxima, né? Ou seja, na horizontal, não deve ser superior ao valor resultantes das expressões, né? Aí a norma dá essas relações, né, para se compatibilizar com aquelas dimensões previamente calculadas, né? Não sendo possível determinar a velocidade de sedimentação através de laboratório, as estações com capacidade até 10.000 metros cúbicos por dia devem adotar 0,50 centímetros por segundo.
a velocidade de sedimentação, né, ainda. Então, só mostrando que a norma procura detalhar bastante as orientações para a determinação das dimensões dessas unidades, né, de tratamento de água. No caso, o decantador. São estruturas grandes, caras, né, e que realmente necessitam de um bom dimensionamento para se ter uma solução mais econômica. Né? A questão da lavagem dos decantadores, da remoção do lodo que fica sendo depositado no fundo dos decantadores. Né? Esses decantadores, a finalidade deles, como a gente viu, é justamente proporcionar a sedimentação dos flocos, né? Já formados, né? Pesados, o suficiente para sedimentar por gravidade. Né? Então, esse lodo, esse floco que vai sedimentando durante todo o horário de funcionamento da estação de tratamento, né? Se for 24 horas no fim do plano, como normalmente se projeta, você está 24 horas a água fluindo e o floco decantando, se acumulando no fundo lá do decantador. Então, periodicamente, esse lodo tem que ser esvaziado, porque senão ele vai começar a atingir uma altura, né, dentro do tanque, que vai começar a ser levantado, inclusive, e se integrar novamente à água decantada já. Né? Ou seja, o lodo tem que permanecer sedimentado e até ocupar um certo volume do tanque, do decantador. Né? Então, a partir desse volume até a superfície é o volume útil do decantador. Desse nível mínimo, né, a partir do qual vem o lodo se acumular, constitui, vamos dizer assim, o volume destinado ao acúmulo de lodo durante o período de funcionamento do decantador. Né? Quando o lodo começa a atingir aquela altura, está na hora de lavar, né, o decantador, ou seja, de retirar esse excesso de lodo e dar um destino adequado para esse lodo dos decantadores. Essa lavagem desses decantadores, ela pode ser manual, né, com funcionários, operários, trabalhadores fazendo essa lavagem, com o auxílio de mangueiras de pressão, né, jatos d'água de pressão, para poder lavar e deslocar lodo aderido nas paredes laterais e no próprio fundo do decantador. E o fundo do decantador é construído, projetado de uma forma que tem uma parte rebaixada, mais, né, com declividade. A gente vai ver nos desenhos aí dessas estruturas, dessas unidades, onde o lodo se acumula mais e onde vai estar instalada a tubulação de descarga de lodo, de lavagem do decantador, que vai sair pelo fundo do decantador, né, através da manobra de válvulas, e a carga hidráulica vai empurrando esse lodo para sair, fecha a entrada do decantador, da água floculada, fica funcionando o outro decantador, as outras unidades de decantação, e tira essa para lavagem, e simultaneamente os operadores vão lavando as paredes com jato d'água, sob pressão, né? E essa água vai escoando também, juntando no fundo do decantador e sendo dado um destino adequado. Né? Isso existe uma outra questão, mas existe mais de uma forma de destinar essa água de lavagem do decantador, com esse lodo acumulado, de tal forma que se promova um adensamento desse lodo
antes de lançar a água no meio ambiente, né? Retirar o máximo possível desse lodo para não ir prejudicar o meio ambiente onde ele for lançado, né? Principalmente dependendo do local, da forma que esse resíduo líquido, né, for lançado, destinado. Essa lavagem desses tanques de decantação vão variar em função do tipo de coagulante, da quantidade de lodo, né, formada e decantada, em função da qualidade da água bruta, etc. Né? Mas se estabelece uma periodicidade, assim como algumas indicações, por exemplo, que a norma determina e que a gente colocou aí, né? A remoção hidráulica do lodo acumulado exige o fundo do decantador inclinado de ângulo superior a 50 graus, aquilo que a gente falou, né? As válvulas de descarga devem situar-se em local de fácil acesso para manutenção. Isso aí está normalmente a grande profundidade, né? Esses decantadores aí tem 4 metros de profundidade, pode ter até mais, né? Depende do tipo, etc. Mas, e essa tubulação vai estar embaixo dessa laje de fundo, né? Então, a descarga, quando automática, deve contar com dispositivo de ajuste do tempo de funcionamento. A carga hidráulica deve ser igual ou superior a 1,5 m. Em caso de a carga disponível não alcançar o valor fixado, é necessário fazer a descarga por meio de bomba própria, né, para isso. A canalização de descarga de lodo com comprimento de até 10 metros deve ter diâmetro mínimo de 150 milímetros. E quando situada sob estruturas ou locais de difícil acesso, ou ainda com comprimento superior a 10 metros, o diâmetro mínimo deve ser 200 milímetros. Ou seja, a gente não vai ler todas essas recomendações, né? Porque não tem muito sentido. Elas estão escritas aí na hora de fazer um projeto de um decantador, de um sedimentador desse tipo. É importante e é fundamental, né, ler e atentar para essas recomendações. O decantador com remoção manual de lodo deve apresentar as seguintes características. Ser provido de descarga de fundo, dimensionada para esvaziamento no tempo máximo de 6 horas. Tá? Então você já tem um indicador aí para dimensionar a descarga de fundo dele. Tá? O fundo deve ter declividade, como a gente já falou. Então, eram essas as observações principais, né? Vamos ver, inclusive, alguns detalhes de projeto, de desenho, né? de esquema de computador, ou de sedimentador, de decantador. Ainda só acrescentando aqui, complementando, deve ser previsto dispositivo para observação das características do lodo descarregado. Né? A adoção de raspador mecânico deve obedecer às seguintes condições, né? Porque a limpeza do decantador, né? A retirada do lodo, pode ser mecanizada, automatizada, com uma determinada periodicidade, né? De acordo com a observação do operador local. Então, existem os equipamentos industrializados para funcionarem raspando, limpando, juntando, chamando o lodo acumulado no sentido daquela tubulação de descarga, né? Onde vai ficar a saída da tubulação de esgotamento do decantador. Né? Então, existem esses equipamentos que ficam periodicamente raspando, limpando o fundo do decantador, né?
a velocidade baixa, isso é tudo regulado, né? E ó, velocidade máxima do raspador 30 centímetros por minuto, né? Está determinado aí na norma. Os decantadores devem ser dotados de remoção hidráulica também de lodo, com ou sem dispositivo mecânico, quando o lodo acumulado é rico em matéria orgânica, para não demorar, né, entrar em condição de decomposição. Deve ser previsto destino para o lodo dos decantadores, sujeito a disposições legais, ambientais e aspectos econômicos também, né? Então, as águas de lavagem dos decantadores, assim como as de lavagem dos filtros, que tem uma frequência muito maior, né? Diária, na grande parte dos casos, né? Então é uma quantidade de água grande e que contém alguns produtos, né, em solução ou em suspensão, ou, como sulfato de alumínio, né, resíduo de sulfato de alumínio nos hidróxidos, nos flocos, além de matéria floculada, né, que estava em suspensão na água. Então, esse é um desenho esquemático de um decantador, bem típico e bem simples, né? Para a gente entender bem o funcionamento e o modelo dessa estrutura, né? Então, a gente está vendo aqui, ó, o canal em corte, né, de água floculada, aqui em planta. Depois da água sair dos floculadores, das câmaras de mistura lenta, né, com os flocos formados, então ela, através desse canal, implanta aqui, ó, em corte, nesse outro desenho, acessa o decantador, ou os decantadores, né, aqui mostrando só um, para entender. Então ela vai se deslocar nesse tipo, nesse modelo de decantador de fluxo horizontal, né? Então a água vai se deslocando com baixa velocidade, aquelas velocidades que a gente mostrou, que a norma inclusive determina, orienta a faixa de velocidade, né? Pode ser adotada. Então a água atravessa esses tanques, né? Com essa baixa velocidade, e nesse percurso o floco vai decantar, né? A princípio, na entrada do decantador, nessa primeira área, né, com mais intensidade, porque a maior parte do floco que entra com a água aqui no decantador já adquiriu peso, né, lá no floculador, então já vai decantar, né, aqui. A maior parte se acumula logo aqui. Mas tem os flocos menos densos, menos formados, que aí vão decantando mais na parte mais final do decantador, e tem aqueles que ainda passam do decantador, né? A água decantada sai do decantador para essas calhas, né? Que por cima, né? Para pegar água já decantada, propriamente dita, com um mínimo de flocos ainda em suspensão. Tá? Então essa água decantada vai para o canal de água decantada, que coleta a água de todos os decantadores, e encaminha para o filtro, ou para os filtros, né? Para reterem os flocos que passarem pelos decantadores, tá certo? Ou seja, aqui implanta a água floculada, entra no decantador, atravessa o decantador, sedimenta a maior parte dos flocos, e sai do decantador, captada através de uma calha, né, para captar a água da superfície do decantador, e encaminhar para um canal de água decantada e daí para o filtro, para fazer o polimento, vamos dizer, daquela
água, né? Ou seja, retirar o resto que possa ter passado de matéria em suspensão, etc. Tá? Então é esse o trabalho do decantador, né? Como funciona. Aqui é um outro aspecto de outro decantador com um formato um pouco diferente, né? Mas também de fluxo horizontal, esse semelhante, ó, a água floculada entra aqui em planta, que as canaletas de saída coletam a água decantada, e o canal de água decantada que vai levar para os filtros, né? Aqui no corte, ó. Mas aqui é interessante destacar que a gente não deu devido destaque no slide anterior, mas esse daqui está bem desenhado, bem mostrado, que é a descarga do lodo do decantador, né? Vê que aqui, na zona logo, na entrada, no início do decantador, onde deve sedimentar a maior parte do lodo, né, dos flocos, o fundo do decantador é inclinado, no mínimo aí 5% de declividade, em direção a essa área de rebaixada aqui, onde vai ter a válvula que abre e esgota, né, o lodo acumulado, sedimentado, né, por essa tubulação. Essa tubulação que a gente mostrou ainda agora, que a norma comenta, diâmetro mínimo, né, o tipo de válvula para ser usado. Isso pode ser manual, como a gente está mostrando nesse caso, né, uma válvula comandada aqui de cima, com um pedestal de manobra, né, um volante. Então o operador abre aqui manualmente, de acordo com a determinação do operador, que vai estar, da estação de tratamento, que vai estar observando, né, a necessidade de descarregar o lodo. Já está acumulando um certo volume e pode comprometer a qualidade da sedimentação, né? Mas também se estabelece uma certa periodicidade já, de acordo com a experiência, com a operação continuada, né, daquele sistema. Com o tempo se chega, mais ou menos, em determinados períodos, à definição de tempos de operação para realizar as descargas dos lodos, a lavagem dos decantadores, né? Com a frequência nos filtros, lavagem dos filtros, que a gente vai ver em seguida, dependendo da qualidade da água, mas em muitas situações, né, ela é diária, né, pelo menos. Já no caso dos decantadores, não, como eles já são dimensionados para acumularem um certo volume de lodo, né, antes de lavar, então eles podem passar normalmente um período maior, né, de dias, né, até 10 dias, depende da instalação de cada caso, né, mas pode durar vários dias para lavar entre uma lavagem e outra, né. De qualquer maneira, a outra forma é a lavagem mecanizada, né, com uma periodicidade aí automatizada, com esse aqui não mostra, né, mas no caso uma forma são raspadores que ficam deslocando, raspando, né, aqui o fundo, com um motor instalado nas laterais, nas paredes verticais laterais do tanque. E esses raspadores horizontais, né, transversais aí na seção, vão periodicamente passando com baixa velocidade, levando o lodo para essa área e, ao mesmo tempo, quando atinge essa coisa, abre a descarga e automaticamente vai descarregando, né, de acordo com uma programação de automatização determinada pelo operador, né? Esse outro sedimentador, que também o decantador semelhante a esses
horizontais aqui, né, retangulares, fluxo horizontal. Esse daqui é circular, a forma do tanque, né? E esse tem o raspador que a gente comentou, né, para concentrar o lodo. O raspador fica girando aqui, tem um motor, né, no centro do tanque cilíndrico, né? Então ele aqui está em planta, né, na vista horizontal. Então esses raspadores vão circulando, vão raspando e concentrando o lodo depositado no centro, onde tem um rebaixamento e tem a extração de lodo, né? A tubulação, como aquela, né, no decantador horizontal, né, que vai extrair esse lodo dentro de uma programação de lavagem, raspagem automatizada normalmente, né, desse motor que aciona o raspador. Tá? Aqui são alguns detalhes, só para mostrar a possibilidade de variação dessas estruturas de entrada e saída de decantador, por exemplo, né? E só um decantador desse modelo que a gente está falando, decantador convencional de fluxo horizontal, né? Então, o floculador, nesse corte A, né, essa unidade, então a água floculada na última câmara de floculação entra nesse canal para ser admitida no decantador, né, através dessa parede, né, de tabique de madeira perfurada. Isso tudo tem que ser dimensionado. No caso de adotar uma solução dessa, porque, por exemplo, a dimensão das entradas em decantador de água floculada, assim como aqui, em cada furo dessa parede, tem que ser dimensionada a velocidade, porque não pode ser uma velocidade alta que vai quebrar o floco que teve tanto trabalho para formar, né? Então, se quebrar, ele já vai passar pelo decantador, não vai ter peso suficiente para decantar, né? Então, todos esses detalhes são calculados. Velocidade em comporta, em válvula, em furos, em vertedores, entrada e saída de todas as unidades da estação de tratamento, né? Então, essa daqui mostra isso. Aí a água entra uniformemente aqui ao longo da seção, né, vertical, no caso do computador, ou do sedimentador. Estou vendo aqui o computador. Bom, esse é semelhante, né? Outro corte, o floculador, a entrada, saída da água do floculador, entrada no decantador, através de uma parede, de uma que chama cortina, né? Nesse caso, de concreto, mas com os furos, né, para distribuir a água floculada uniformemente ao longo da seção vertical de entrada do decantador. Tá? Esses outros dois também, né, mostram detalhes semelhantes. Tá? Bom, agora vamos começar a estudar essa penúltima unidade da estação de tratamento de água convencional, né? Ou seja, a gente mostrou que esse tipo de estação de tratamento convencional, completa, é composta de uma mistura rápida que distribui o produto químico, né, utilizado para coagulação, distribui de forma uniforme na massa d'água, ou seja, através de uma mistura, de uma agitação forte, rápida, porque a reação de coagulação
do coagulante com a alcalinidade da água é muito rápida, né? Então tem uma mistura rápida. A primeira unidade. Em seguida, essa água já coagulada, né, inicia a formação e o desenvolvimento dos flocos, que são partículas resultantes da reação do coagulante com a alcalinidade da água, formando, no caso do coagulante ser hidróxido de alumínio, ou sulfato de alumínio, formam o hidróxido de alumínio, partículas gelatinosas que têm a propriedade, vamos simplificar assim, de aglutinar as partículas de impureza contidas na água, né? Então, a segunda unidade é a denominada de mistura lenta ou floculação. Floculação porque o floco, que é essa partículazinha de hidróxido de alumínio, vai começar a se desenvolver, a crescer, a juntar, né, as partículas de impureza da água, né? À medida que a água que está posta naquela unidade de mistura lenta ou floculação é submetida a uma agitação lenta, fraca, né, em comparação com a mistura rápida, a mistura lenta, mas que proporciona o encontro dessas partículas floculentas com as impurezas da água, né? E esse encontro, esse choque da partícula gelatinosa do hidróxido de alumínio com as impurezas da água vai formando essa partícula chamada de floco, que é o núcleo gelatinoso com as impurezas da água, né? Então isso fica como a gente observando assim na superfície, uma poeira, né? A água com aquela poeira grossa, né? Que são os flocos se formando. E à medida que a água percorre essa unidade de mistura lenta, o floco vai ganhando tamanho, dimensão e peso, até que ao final dessa unidade ele já tenha condição de sedimentar. Então essa água agora vai para a unidade seguinte, que é o decantador, né, o sedimentador, onde o floco vai justamente sedimentar, carregando consigo as impurezas que a água continha. E a água decantada, na parte superior do decantador de fluxo horizontal, né, é coletada já com muito menos, né, impurezas em suspensão, porque a grande maioria deve ter sedimentado, né? Não está totalmente isenta dessas impurezas, porque uma parte dos flocos não cresceu o suficiente, não adquiriu peso suficiente para sedimentar no decantador dimensionado, né, projetado. Então ela passa do decantador, uma parte. E aí, essa água, agora decantada, vai passar nessa unidade que a gente vai iniciar a estudar agora, que é o filtro, né? A filtração, o processo de filtração, que vai, vamos dizer, através de um meio poroso, que no caso, na maioria das vezes, no sistema de abastecimento de água, é constituído de areia, ou areia e antracito, né? Carvão ativado. Ela fica retida, quer dizer, esses flocos que passaram no decantador vão ficar retidos na areia, no meio filtrante, no meio poroso do filtro, né? E isso é o que a gente vai ver agora, né? Depois dessa água filtrada, aí vem o processo de desinfecção para completar e fechar o tratamento, tá? Então, a filtração, como a gente acabou de falar,
tem o objetivo de eliminar os flocos que passaram ainda na decantação, né? Então, a filtração consiste na passagem da água através de um meio poroso. Isso é a filtração de uma maneira geral, né? O conceito de filtração de água. É a água passar através de um meio poroso qualquer. Existem vários tipos de meio poroso utilizados, né? No caso, filtro caseiro, né? Tipo um meio poroso porcelana, e assim por diante, né? Existem vários tipos de meio utilizados para filtração. No caso dos sistemas de abastecimento de água, devido ao grande volume de água utilizado necessário para ser filtrado, então o meio é areia, com granulometria própria, né? com características especificadas, né? A norma, inclusive, vai relatar isso, né? Especificar o tipo de areia para ser usado nesse filtro de sistema público de abastecimento de água desse tipo, que é o filtro rápido de gravidade, né? Então, a água, depois de passar pelo meio filtrante, é recolhida através de um sistema de drenagem. Os filtros rápidos de gravidade, que são esses que a gente vai estudar e que são os mais usados em tratamento de água de abastecimento público, né? Nessas estações convencionais, que tem todo o processo de coagulação, floculação, etc. Então, são filtros rápidos porque trabalham com uma taxa de filtração relativamente elevada, né? E por gravidade, né? Existem filtros que trabalham sob pressão e que podem também, e são usados, alguns em sistemas de abastecimento de água, né? Mas em situações mais específicas, de menor capacidade, etc. As estações de maior porte utilizadas em sistema, usam, na maioria, filtros rápidos de gravidade, né? A gente vai comentar um pouco agora sobre cada um deles. Quando ocorre a obstrução do leito filtrante pelos flocos que passaram pelo decantador, né? A água vai filtrando, passando pela areia, e os flocos que passaram lá do decantador vão ficando retidos nesse meio filtrante, nessa areia, obstruindo paulatinamente os poros dessa areia, desse meio filtrante, né? E aí se procede à lavagem desse meio filtrante da areia em contracorrente e reinicia a filtração, depois de lavado o meio, né? Quer dizer, periodicamente, de acordo com a operação da estação de tratamento, né? A partir das determinações de perda de carga que estejam ocorrendo, né? E da qualidade da água que está saindo do filtro, está sendo produzida, né? A observação na qualidade da água com relação principalmente à turbidez, né? Começa a apresentar algum valor de turbidez ou a perda no leito. Está sendo obstruído, vai aumentando a perda. A perda atinge determinado valor, aí o filtro tem que ser lavado, né? Isso é a observação do operador, né? Também é fundamental. Achei interessante essa figura, né? Que apareceu aí nesse site, né? Nesse endereço, né? da naturaltech.com.br, que esquematicamente mostra a evolução, né, da granulometria das impurezas que podem ser retidas
em relação a cada tipo de tratamento ou de meio filtrante específico. Né? Por exemplo, aqui a água bruta, né? Esse meio aqui, que é a peneira, né? É utilizado para reter, por exemplo, cabelo. Né? Em piscina, você tem um filtro que é praticamente uma peneira, né? De uma certa granulometria, e a destinação principal é essa. Filtros de areia têm uma porosidade nessa média aqui, né, de dimensão, de 10 micras. Impurezas com granulometria, com diâmetro, com dimensão maior do que 10 micras, vão ficar retidos no filtro de areia. A bactéria, por exemplo, em média, claro, isso varia muito, né? Existem muitos tipos de bactéria, assim como outros micro-organismos, mas a bactéria, em média, tem uma dimensão, um diâmetro maior do que 0,1 micra. Ou seja, uma bactéria passa, né, sem nenhuma dificuldade por um filtro de areia, porque o diâmetro da porosidade do filtro de areia é 10 micra e o diâmetro da bactéria é 0,1 micra, né? Ou seja, 100 vezes menor do que o poro da areia, né? Assim como também, no caso, só uma constatação, né, é que esses filtros caseiros, né, de uma maneira geral, com uso de porcelana, etc., também tem granulometria muito maior, né, do que porosidade muito maior do que o diâmetro de uma bactéria. As bactérias passam, por isso que não se garante eliminação de micro-organismos, de bactéria em filtro, esse filtro caseiro, a não ser tipo especial de filtro de membrana, né, que hoje existe já algum no mercado, né, mas o normal. Então, a microfiltração retém, né, organismos maiores do que 0,1 micra. Né. Já a ultrafiltração retém organismos maiores do que 0,01 micra. Né? Ou seja, até vírus ficam retidos nessas membranas de ultrafiltração. Né? Só passam nelas sais dissolvidos. Sais dissolvidos, que a molécula aí é uma dimensão menor ainda do que... E não é o caso só de retenção de sais pela porosidade. A gente vai ver, né, que um processo de retirada de sais minerais, né, por exemplo, cloreto de sódio, né, de dessalinizar a água do mar, por exemplo, é a osmose reversa, que é uma membrana, né, que é seletiva. Não é que o poro dela seja menor do que a molécula de sal dissolvido, é porque ela é seletiva, é uma membrana, a gente vai falar rapidamente sobre isso aí. Tá? Mas, enfim, esse esquema dá bem uma ideia, né, dessa variedade de dimensão de partículas de impureza e de micro-organismos e dos tipos de filtração disponíveis. Então, aqui, um esquema, né, de um corte de um filtro rápido, por gravidade. Né? Esse é o aspecto típico de um tanque que é projetado para filtração de água em estações de tratamento de água do tipo
convencional, né? É um filtro rápido, de gravidade, de taxa fixa, né? Ou seja, funciona com vazão constante, e o leito filtrante de areia, né? Então é um esquema aqui para a gente entender o funcionamento dessa unidade, né? A água decantada, saiu lá do decantador, vem através desse canal, né? Aberto, canal, né? Funciona tudo com a pressão atmosférica, né? Canal, e entra no filtro, nesse tanque que é o filtro, né? Nesse filtro tem esse compartimento aqui, logo na entrada, né? Que a água cai sobre ela, para não cair direto sobre o leito filtrante, né? No início aí do funcionamento da unidade, que todo dia está sendo reiniciado, né? Lavado. Bom, então a água decantada entra no filtro e vai passar de cima para baixo pelo leito filtrante, aqui no caso areia, né? Com essa espessura, né? E a norma vai recomendar tudo isso, né? Espessura, característica do leito filtrante, dreno, sistema de drenagem, que pode ser de vários tipos, seixo que suporta a areia, né? Com a granulometria também determinada, pode até não haver essa camada, né? Dependendo do fundo falso, do fundo drenante que seja construído, né? Mas enfim, basicamente é um leito filtrante, pode ser areia ou areia e antracito, né? No caso, se for antracito, é o carvão ativado, né? E que melhora as condições, vamos dizer, de redução de sabor, odor, né? Que houver naquela água. Mas enfim, o leito filtrante, a água decantada passa de cima para baixo, né? Nesse leito filtrante, aí fica retido a impureza que passou no decantador, o floco que passou no decantador, né? E a água filtrada é recolhida no fundo do filtro por um sistema qualquer de drenagem e coleta de água filtrada, né? Então essa água filtrada, coletada, vai ser encaminhada para o reservatório de água tratada, né? E no percurso, antes de chegar no reservatório, recebe finalmente a desinfecção, né? No caso aqui, dessas estações daqui, sempre com cloro, né? A gente vai falar em desinfecção rapidamente, daqui a pouco, né? Já em seguida. Então, esse é o sistema. A água vai passando, vindo do decantador, sendo filtrada, e a areia aqui vai tendo seus poros obstruídos pelo floco que vai sendo retido aí, né? Então, à medida que o tempo vai passando, a água filtrando, a perda de carga nesse leito vai aumentando, porque ele vai sendo obstruído, né? Quando essa perda atinge um determinado valor, ou quando a água filtrada começa a apresentar algum traço de turbidez, né? Ou seja, está na hora de lavar o filtro, né? E aí se fecha essa comporta de entrada da água decantada para o filtro e se abre essa outra comporta que dá para esse canal aqui no fundo do canal de água decantada, um outro canal aqui, ó, bem, que vai recolher a água de lavagem da areia. Que água de lavagem é essa? Quando fecha a entrada de água decantada, fecha a saída de água filtrada, porque não vai ter mais, né, naquele instante,
e abre uma entrada, uma válvula que admite água tratada em contracorrente. É uma água tratada que vem de um reservatório elevado, né, que dá pressão e vazão para essa água de lavagem. A água tratada que vem fluindo com uma pressão determinada, né, para subir pelo fundo do filtro, pelos drenos, e levantar, passar por essa areia, né, agitando, enfim, com uma certa velocidade, uma quantidade de água grande, né, que lava essa areia, remove o floco que estava retido nos poros da areia, cai dentro dessa calha, que são várias, né, claro, que por sua vez descarrega nessa câmara de água de lavagem que vai para o esgoto aqui do filtro, de água de lavagem do filtro. Abriu essa comporta, né? Então a lavagem desses filtros ocorre dessa forma. Fecha a entrada de água decantada, abre a saída do esgoto, né, da drenagem, da água de lavagem, fecha a água filtrada, tratada e abre a água de lavagem, né, que vem de um reservatório. Não é obrigatoriamente que venha de um reservatório, pode vir bombeada, né, de um reservatório apoiado, enterrado, etc., e ser bombeada. Mas na maioria dos casos se constrói, se projeta, junto com a estação de tratamento, um reservatório elevado para receber água tratada. Uma parte da água tratada é desviada e jogada nesse reservatório elevado para promover as lavagens dos filtros, né, que ocorrem, como eu já falei, dependendo, né, das características da água bruta, né, em algumas épocas do ano, essa água apresenta algumas características de turbidez elevada e tal, que demandam lavagens diárias nesses filtros, né? Aqui no estado da Paraíba tem uma estação de tratamento que em época de inverno forte, né, a estação de tratamento, os filtros eram lavados mais de uma vez por dia, todos os filtros, né? Então uma quantidade de água enorme utilizada só para isso, né, para lavar o filtro. E aí essa água de lavagem passa, é uma lavagem que não dura muito tempo, na faixa de 7, 10 minutos, né? Depende, claro, mas nessa média. E aí, terminou a lavagem, se inverte todo o processo novamente, né? Fecha a saída de água de esgoto, abre a entrada de água decantada, abre a de água filtrada, fecha a de lavagem. Algumas estações de tratamento, inclusive essa que a gente vai mostrar aí uma sequência fotográfica daqui de João Pessoa, também possui um sistema auxiliar de lavagem que é com ar comprimido, né? Então, além da água tratada retornando com pressão do reservatório de lavagem, também entra na mesma tubulação em contracorrente pelo fundo do filtro ar comprimido, né, que é injetado primeiro o ar comprimido, que vai dar uma sacudida, vamos dizer, uma atritada aqui na água, quando ele passa na areia, né, nos grãos de areia, e logo em seguida vem a água sob pressão também, que passa no mesmo sentido, né? Isso melhora as condições de lavagem e, em alguns casos, é aplicável, dependendo do tamanho, do tipo, da estação de tratamento, etc., né? Então, a lavagem com ar e água, ou pode ser só com água, né? Para mostrar a variedade que pode haver.
Outra coisa que também varia muito, né, no modelo do filtro utilizado, filtro rápido, todo ele, um leite filtrante de areia comum, tem basicamente todos a mesma disposição, mesmo sistema, né? Mas podem variar muito. Por exemplo, esse daqui, como eu falei no começo, é um esquema de um filtro de vazão constante, de taxa constante. Já tem um outro tipo com taxa declinante, né? Esse desenho aqui, esquemático também, mas já mais elaborado, né? É muito semelhante, né? Vê aqui, ó, o tanque do filtro, né? Com o leite filtrante, a calha, né? De recolher água de lavagem, o nível máximo, o nível mínimo, quer dizer, esse trabalha com nível de água variável e, portanto, com vazões variáveis também, vazões de filtração, com taxa declinante. Começa quando ele está limpo, o início da carreira de filtração, como se chama, com uma vazão maior, o filtro está desobstruído totalmente, né? A porosidade está com a perda mínima, e aí a vazão, à medida que o leite filtrante vai sendo obstruído, que a perda vai aumentando, a vazão vai diminuindo, né? Ou seja, ele vai trabalhando com uma vazão reduzida paulatinamente, né? Porém, como esses filtros, em qualquer caso, né, são, em geral, constituídos por uma bateria dele, né, várias unidades, uma ao lado da outra, trabalhando em paralelo. Então, nesse caso do filtro de taxa declinante, quando um filtro está tendo a vazão reduzida, né, mas o leito sendo obstruído, o nível d'água vai aumentando, né, e vai se distribuindo uniformemente pelos demais filtros da bateria, né, de tal forma que alguns vão estar com a taxa, com a vazão maior, outros com a vazão menor, com taxa declinante, mas no fim a água total que está saindo dos decantadores, que é a vazão da estação de tratamento, que é a máxima diária, continua a fluir no total da mesma quantidade, claro, né? Não queria ter uma vazão para atender a demanda da cidade variável, né? Que não é o caso. Tá? Então, esse é o filtro de taxa declinante. Né? É igual, né? Você vê a estrutura, em termos de estrutura, né? A água passa da mesma forma, o leite filtrante, sistema de drenagem embaixo, a água filtrada, tratada, vai para o reservatório de água filtrada. A tubulação para receber água de lavagem, né, que pode vir de um reservatório elevado ou pode vir de um sistema de bombeamento, né, enfim, né, pode ser com ar e água, pode ser só água, mesma coisa do outro, né? Aqui nesse caso, a tubulação, essa tubulação aqui é o canal de água decantada, né? É uma tubulação, mas que não deve funcionar aqui sob pressão. É uma tubulação funcionando na pressão atmosférica, deve ser, não sei, não dá para... Talvez tenha alguma pressão, né? Pelo nível d'água que está mostrado aqui. Mas, enfim, é a tubulação de água decantada que entra aqui no filtro, né? Igual ao outro, só que o outro é um canal aqui. E vai passar pelo leite filtrante e sair filtrada. Né? Na hora de lavar, a água entra no sentido inverso e sobe e vai lavar o filtro. Tá? A norma aqui vai apresentar todos aqueles comentários, considerações e observações sobre filtro rápido. Está aqui, ó, a partir desse item 5.12, filtro rápido. Unidades destinadas a remover partículas em suspensão. Tá? Os filtros podem ser de camada filtrante simples ou dupla,
de fluxo ascendente ou descendente, sendo os de fluxo ascendente sempre de camadas simples. Na grande maioria dos casos se usa o filtro de fluxo descendente, principalmente filtro rápido de gravidade, né? E aí vai falar sobre as camadas filtrantes, a espessura de areia, espessura da camada, tamanho efetivo da granulometria dos grãos da areia, né, de 0,40 a 0,45 milímetros, é o tamanho efetivo, coeficiente de uniformidade, são os dois parâmetros importantes que definem uma areia, né, com uma determinada granulometria, coeficiente de uniformidade e tamanho efetivo. O antracito, se usado, também está aqui a especificação, tamanho efetivo do antracito, coeficiente de uniformidade, etc. Camada suporte, constituída de seixo, rolado com as seguintes características, das características do seixo. Camada suporte em filtro de fluxo descendente pode ser prescindida quando o sistema coletor, isso é um tipo de sistema de drenagem, sistema coletor de água filtrada de um determinado tipo, né, que dispensa o sistema suporte de seixo para a areia. A areia fica sempre diretamente sobre esses bocais, né, especiais com dimensões adequadas. Camada suporte pode ser prescindida, o fundo do filtro deve ter características geométricas e hidráulicas. Enfim, aí vai haver os detalhes, né, inclusive para lavagem do filtro, dimensionamento de comportas, de adufas, sistemas de lavagem, automatização de funcionamento. Então tem uma série de dispositivos de entrada e saída dos filtros. E aí a gente fecha essa questão da filtração. Aí vem aquela unidade que é inclusive obrigatória, né, para todo tipo de tratamento, todo tipo de estação de tratamento, que é a desinfecção, né? Porque o tratamento que a gente mostrou até aqui, aquele completo convencional, né, composto de mistura rápida, mistura lenta, decantação e filtração, não garantem a eliminação de micro-organismos, né? Claro que reduz, e muito, porque como a gente já falou, o ambiente naquele local, né, na estação de tratamento, a água que circula na estação de tratamento, recebendo produtos químicos, né, alterando pH, etc., não é um ambiente adequado para a sobrevivência de micro-organismos de uma maneira geral. Mas alguns podem e passam, né, nessas unidades todas, inclusive na filtração, como a gente viu, até pelas condições de diâmetro de poro, né? Além de que, depois dessa água filtrada, que vai para aquele reservatório de água tratada, e daí vai ser transportada por uma adutora para o reservatório de distribuição, e do reservatório de distribuição encaminhada pela rede de distribuição até aos consumidores finais, né, às ligações domiciliares, residenciais, comerciais, etc., aos pontos de consumo, quer dizer, e que na maioria dos casos aqui no Brasil se tem a tradição de usar inclusive reservatórios domiciliares, né? Então todo esse percurso que a água faz está sujeito a acidentes, né? A vazamentos, a quebras, a obstruções, etc., que podem ocasionar contaminação da água já tratada que está sendo distribuída, né? Então, para prevenir, inclusive, contaminações do ponto da estação de tratamento, né, do final do tratamento, até o ponto de consumo,
é que se obriga, se determina a desinfecção dessa água, né? Para que, principalmente com o uso de um desinfetante, como o cloro, né? Que permanece ativo durante um certo tempo na água, ou seja, a amostra de uma água, né, lá na entrada de uma residência, por exemplo, deve apresentar um certo teor ainda de cloro, né? Esse é um tratamento complementar importantíssimo, né, para garantir essa qualidade da água até o consumo final. Tá? Então, daí a importância dessa fase, desse processo chamado de desinfecção, que é a destruição de organismos causadores de doenças e de outros de origem fecal, mas não necessariamente a destruição completa de todas as formas de vida. Este último caso designa-se de esterilização. Esterilização é a eliminação de toda forma de vida, né? Enquanto que a desinfecção objetiva é a eliminação de micro-organismos patogênicos. A eficiência desse processo de desinfecção. Os fatores que influenciam na eficiência da desinfecção estão relacionados aí, ó, espécie e concentração do organismo a ser destruído, espécie e concentração do desinfetante, tempo de contato, características químicas e físicas da água, grau de dispersão do desinfetante na água. Então é preciso observar todos esses aspectos no processo de desinfecção, né? Ou seja, não é simplesmente botar um desinfetante na água de qualquer maneira que vai estar promovida a desinfecção daquela água, de forma alguma, né? Precisa saber a dosagem desse desinfetante, qual deve ser em relação à vazão daquela água, né? Quantidade de água que está sendo tratada, então a quantidade do produto desinfetante que vai ser adicionado, e o tempo em que esse desinfetante, esse produto vai ter para reagir, para ter contato com os micro-organismos presentes que precisam ser eliminados, né? Então é preciso um tempo de contato, né? Só para adiantar, mas para dar uma ideia, no caso da água, né, de abastecimento público, e o produto, o cloro, né, o tempo de contato é de 15 a 20 minutos. Então precisa ter um tanque, um reservatório, com uma certa capacidade, né, para reter a água tratada, vai receber o cloro durante pelo menos esse período de tempo. O cloro é colocado na entrada e tem esse tempo de contato lá para garantir, né, o efeito de desinfecção pretendido. Né? Quais são os agentes desinfetantes, né, mais usados em abastecimento de água, no caso? Né? São oxidantes, halogênios, ozônio e outros compostos orgânicos e inorgânicos. Né? O cloro. Entre os oxidantes, destaca-se o cloro como de uso universal mais generalizado. Né? É um oxidante enérgico, com ação eficaz na destruição de organismos patogênicos, remoção de amônia e seus compostos orgânicos diversos e de inorgânicos oxidáveis. Exige um tempo de contato da ordem de 15 a 20 minutos e a dosagem final na ponta de rede em torno de 0,5 miligramas por litro. Tá? 0,5 a 1 miligrama. Isso era o que havia. É preciso atualizar no padrão de potabilidade. Lá vai estar, inclusive, determinando isso aí. A necessidade de chegar uma certa quantidade de cloro no ponto mais extremo da rede, mais desfavorável da rede, vai ter que
ter essa presença do cloro. Tá? E ele é utilizado nas seguintes formas. Isso também é uma coisa importante para entender. Né? O cloro ele pode ser usado como cloro gasoso, no caso de estações de tratamento de médio porte, grande porte, claro, porque tem 98% mais de cloro nos cilindros de gás de cloro adquiridos, né, fornecidos. Então é uma concentração muito alta de cloro. Ele não é explosivo e é apresentado comercialmente em cilindros verticais e horizontais de 27 a 1.080 quilos ou em carreta. É, como a gente falou, o mais usado, né, desinfetante aqui no Brasil, principalmente. Né? E como eu falei, dependendo do tipo, do tamanho da estação de tratamento, como cloro gasoso, mas ele é apresentado e é utilizado também na forma de hipoclorito de sódio, hipoclorito de cálcio, né, que tem 70% de cloro ativo, cal clorada, com 30% de cloro ativo, água sanitária, que todo mundo conhece, né, que é uma solução de hipoclorito de sódio, né, só que a 5% de cloro ativo, 2 a 5, né, depende da fabricação, etc. Mas a água sanitária é isso, né, é o hipoclorito de sódio diluído, mas com uma disponibilidade menor de cloro. Outros halogênios são o bromo e o iodo. É o bromo com alguma utilização em água de piscina, o iodo tem custo muito elevado, o ozônio, né? O ozônio. Esse sim é também um outro desinfetante, oxidante forte, né? Um gás de cheiro acre, é O3 na realidade, né? Oxigênio O3. Muito instável, com forte poder oxidante. Não deixa residual, não deixa cheiro, sabor, nada, né? Ele rapidamente ele se combina com a água ou volta para O2, desprende, enfim, a ação dele é muito rápida, né? E rapidamente também desaparece, vamos dizer assim, daquele meio. Né? Porém tem uma ação muito rápida. Então, por esses aspectos, ele é considerado interessante em alguns países, né, que aplicam com bastante frequência esse desinfetante, o ozônio. Só que ele tem esse inconveniente em relação ao cloro, né? Ele não deixa resíduo, ele não deixa residual, ou seja, aplicou lá na estação de tratamento, logo na saída da estação de tratamento, logo depois não tem mais ozônio na água. Se houver uma contaminação aí, a partir daí, ele não tem mais, né, não tem mais efeito, porque não existe mais a substância lá na água. Tá? Então, os países que usam o ozônio têm alguma oposição ao cloro, com uma certa razão, né? Porque o cloro também tem os seus pontos negativos. Né? Então, em geral, o que fazem é o seguinte: coloca o ozônio lá no tratamento, no final, e adicionam cloro na distribuição em pequena quantidade, né? Para manter aquele residual lá na rede de distribuição. Né? Isso é uma técnica adotada em alguns países. Mas o ozônio tem essas vantagens e também algumas desvantagens, como a gente já falou. Né? É também muito usado hoje em alguns locais. Não deixa residual, deve ser dosado com 3 mg por litro, o tempo de contato é menor, 5 a 10 minutos, que significa que o tanque, né, para o contato tem um menor volume. Ação oligodinâmica dos metais, né? Bastante conhecida a ação bactericida e algicida da prata e do cobre.
Entretanto, seu custo e toxidez não recomenda, né, para abastecimento de água. Desinfecção por irradiação. O método de desinfecção por irradiações utiliza raio ultravioleta, produzidos por lâmpadas especiais. É aplicado no engarrafamento, por exemplo, de águas minerais, né? Ditas águas minerais, essa água engarrafada, que não pode receber nenhum produto químico, né? Essas águas. Então a desinfecção é por raio ultravioleta. É um método também eficiente, não deixa também residual, né? É local a aplicação, nem presta gosto, nem sabor, nada, que não é raio, né? É uma certa frequência. Tem um custo relativamente alto, né? Tem que ser aplicado numa lâmina fina, né? De pouca espessura de água, para poder penetrar toda a veia líquida, né? Enfim, tem aquelas mesmas questões de custo, de operação e de deixar ou não residual, etc. A influência do homem sobre o meio ambiente e sua repercussão na qualidade das águas é um aspecto que a gente precisa observar, né? Apesar de que não, vamos dizer, não faz parte propriamente da estação de tratamento, mas influi no tipo de tratamento, né? Porque implica na qualidade dos mananciais, das águas brutas, né? Então, essas atividades humanas, de uma maneira geral, podem ser agrupadas segundo as várias fases do ambiente físico em que elas ocorrem. Por exemplo, no solo, são muitas variáveis as atividades no solo realizadas pelo homem e que vão repercutir na qualidade da água. Como? Né? Por exemplo, as atividades de agricultura e pecuária, né? As atividades de desmatamento, as atividades que implicam em processos erosivos, né? Então, todos esses usos, na parte de agricultura, por exemplo, o uso de defensiva agrícola. Então, todas essas atividades, em última instância, vão ter alguma repercussão lá na água, seja nos mananciais subterrâneos, superficiais, né? Então, é preciso estar atento, regulado, fiscalizado, todo esse conjunto de atividades para reduzir ao máximo, né, a poluição, a contaminação, o prejuízo, enfim, para a qualidade da água, das águas naturais, né? No caso do subsolo, por exemplo, só a mineração, né, constitui um capítulo à parte devido à importância na alteração das águas, a erosão, carreamento de resíduos, o aterramento de cursos de água, né? Utilização de produtos tóxicos, né, na mineração, em alguns casos. Então, a atividade do homem no ar atmosférico atinge também diretamente ou indiretamente as águas naturais, né? Seja através do lançamento de resíduos industriais na atmosfera, né? Sem o devido tratamento, provocando inclusive aquele fenômeno que se denomina de águas das chuvas ácidas, né? Em algumas regiões com grande concentração industrial, e as chuvas, quando atingem o solo, já precipitam com algumas características prejudiciais, até a própria agricultura, as plantas e animais, né? Com níveis de acidez muito grande, né? Ou seja, pH muito baixo. E, finalmente, a atividade do homem que atinge diretamente a água, de uma maneira geral, né? O lançamento de resíduos sólidos, líquidos, gasosos, inclusive, nos cursos de água, nas coleções naturais de água, né, da natureza. Tá? Faremos agora uma pausa, concluindo essa terceira parte
de videoaula de número 6, né, que trata sobre a unidade de tratamento de água. Continuaremos com a quarta parte deste assunto na próxima apresentação.